3, 2, 1, gravando! E bem-vindos a mais uma edição do Literatos TV, um programa para quem gosta e para quem ainda não gosta de literatura. Hoje, como vocês podem ver, nós temos um convidado especial para fazer a co-apresentação do programa, que é o Fabrício Bittencourt. Fabrício, você está aqui para falar de um tema que ele é um tema bem específico, certo? Certo. Olá, pessoal. Eu fui convidado aqui pelo Maicon para falar de filosofia, uma mistura de filosofia e literatura, mais ou menos isso. E a gente vai falar de filosofia, mas não simplesmente de filosofia. Nós queremos falar de jogos, né? De um jogo relacionado à filosofia. Tá certo, mas para discutir um pouquinho de filosofia, eu estava pensando num jogo assim bem específico na área, que é um jogo chamado Filosofighters, né, que foi criado pelo grupo da Super Interessante. Eu não sei se vocês conhecem esse jogo, provavelmente muita gente já conhece, mas para quem não conhece pode apreciar através da vinheta. Puxa vida, Maicon, mas eu conheço esse jogo. E é natural, né? Se você gosta de filosofia, né, mais cedo ou mais tarde você acabaria chegando, né, a esse jogo. Sabe o que eu acho interessante? Eu acho interessante que a filosofia, os filósofos, as teorias, de vez em quando elas aparecem num produto mais popular, né, numa mensagem mais popular. Por exemplo, num comercial de televisão. Aí, Marx. Muito bom. Mas vamos dividir esses salgadinhos de forma igualitária. Hein, Descartes? Pode ser, mas esse salgadinho não pensa. Logo ele não existe. O que você acha disso, hein, Nietzschezinho? Eu não gosto de salgadinho, nem de pôquer, nem de vocês e nem da humanidade. E eu odeio que me chamem de Nietzschezinho. Ou aqui no caso, né, num jogo de videogame, ou até as pessoas que talvez tenham um pouquinho mais de idade estejam lembradas, né, de um quadro muito famoso e muito engraçado feito pelo grupo inglês de comédia, o Monty Python, em que eles colocaram, né, os filósofos gregos para jogar uma partida de futebol com os filósofos alemães, né, para ver quem é que ganhava no final, quer dizer, qual é que era a filosofia mais profunda. Eu fiquei bastante surpreso quando eu conheci esse jogo, porque achei a ideia do pessoal do Super Interessante de fazer um jogo que fosse meio que uma luta entre filósofos bem peculiar e até mesmo bem bizarra. Afinal, é um jogo que é meio Killer Instinct ou a la Final Fight. E o que é legal nesse jogo, né, é que ele funciona, né, como uma luta propriamente dita, mas não é qualquer luta, porque cada um dos filósofos, né, utiliza golpes, né, golpes assim plásticos, né, bem coreografados ali na animação, só que esses golpes eles sempre têm alguma coisa a ver com a sua própria filosofia. Então nós temos, por exemplo, nós temos ali, claro, né, além do Marx, nós temos quem mais ali? Tem o Marx, o Santo Agostinho, o Platão, Rousseau, temos também Maquiavel, um dos mais famosos casais de todos os tempos, Simone de Beauvoir e Sartre, e também um dos mais famosos bigodudos da história. Alô! Que não é o Mário, mas sim Nietzsche. O Nietzsche. Então vamos fazer o seguinte, vamos conversar um pouquinho sobre cada um dos filósofos que aparecem no jogo, porque assim, ao mesmo tempo em que a gente conhece o jogo, a gente estuda um pouquinho de filosofia. Afinal de contas, né, essa é a ideia do Filosofighters. E vamos começar, claro, né, como não poderia deixar de ser, pelo filósofo mais antigo cronologicamente, que é Platão. Platão, filósofo grego que viveu 3 séculos antes de Cristo, inclusive discípulo de outro grande filósofo, Sócrates, e mestre de outro grande filósofo, Aristóteles, tem 2 golpes bem bacanas. Um se chama O Mundo das Ideias e outro se chama A Caverna. Quando se seleciona esse golpe, o mundo das ideias, Platão mentaliza e dele surge um Platão dourado, imenso. Tá, e esse Platão vem e dá o golpe no adversário e finaliza a luta. Isso aí. O outro golpe que você falou é o golpe... A Caverna. O A Caverna é um golpe que, na verdade, ele faz referência a um livro de Platão chamado A República. A Caverna é uma, digamos, alegoria que Platão desenvolveu no 7º capítulo do seu livro A República. Certo. E esse A Caverna é aquela história das sombras, certo? Que nós estamos apreciando as sombras, ou seja,
Nós pensamos que aquilo é a realidade, mas a realidade, na verdade, está lá fora. O que é engraçado no jogo, né, é que quando você dá o golpe da caverna, a caverna... Cai sobre o oponente, cai com tudo. Ela cai na cabeça do oponente, né? Muito bem, vamos para o próximo filósofo, que vai ser o Maquiavel. Pois é, Fabrício, e o Maquiavel, como é que ele se comporta no game? Ele tem dois golpes, basicamente. Um se chama O Príncipe e outro se chama Cesare Borgia. O Príncipe é aquela famosa obra que ele escreveu no século XVI, em pleno Renascimento, para dar conselhos aos monarcas italianos naquele período. Ou seja, ele pega uma coroa, sabe-se lá de onde, e atira a coroa na cabeça do adversário, é isso? É basicamente isso, é justamente isso. Inclusive sai sangue, né? Sai sangue, né? Os fins justificam os meios e tal. E ele tem um outro golpe, que é o Cesare Borgia, é isso? Cesare Borgia, que foi um famoso mercenário, inclusive filho de papa, se eu não me engano, que por ser muito cruel, acabou inspirando, digamos assim, de certo modo, Maquiavel a escrever a obra O Príncipe, por causa que ele queria justamente uma inspiração que servisse para a escrita dele sobre os conselhos que ele queria dar aos monarcas naquele período. Certo, e aí quando ele invoca lá o Borgia, né? Ele vem dos céus com uma voadeira, né? Uma voadeira e arrasa com o inimigo. Não hesite diante de seus inimigos. Isso nos leva ao próximo filósofo do jogo, que é Santo Agostinho. E esse jogador, se o jogador escolher o Santo Agostinho, o que ele vai ter ali de armas ali? Olha, o Santo Agostinho vai ter dois golpes. Um se chama toma e lê, e o outro se chama distensão da alma, em português, por causa que, na verdade, lá no jogo está em latim e eu não quero me arriscar a falar latim. Certo. E como é que são os golpes assim? Olha, distensão da alma, o Santo Agostinho pega o crucifixo e ataca com o crucifixo o oponente. Toma e lê, basicamente é que na juventude, Santo Agostinho, ele não foi cristão a vida inteira, ele se tornou um filósofo cristão, e bispo, inclusive. Mas o que acontecia é que na juventude ele viveu uma vida de devassidão e criticou bastante os cristãos. Entretanto, um dia, caminhando pelos jardins da casa dele, ele ouviu uma voz angelical que justamente dizia para ele, toma e lê, toma e lê. Então ele encontrou uma Bíblia, lá tinha uma passagem de uma das epístolas de São Paulo, leu aquela epístola e acabou largando essa vida de devassidão. Legal. E o outro golpe, né, quando ele está a fim de acabar com o seu adversário, né, ele usa aquele cajado de bispo, como é que é? O cajado de bispo é que, na verdade, o que acontece é que o Santo Agostinho invoca o jovem Santo Agostinho, e o jovem Santo Agostinho, na verdade, ataca o oponente naquele caso. Pô, legal, cara. Eu estou começando a achar que esse jogo, assim, ele é mais interessante do que nós podemos perceber no primeiro momento, né? Desperta a curiosidade para a filosofia e tanto. Vamos para o próximo filósofo, Karl Marx. Agora o Marx, hein, Fabrício, certamente é um dos mais engraçados, né? Talvez porque ele seja muito conhecido, né? Como é que são os golpes dele? É um dos mais engraçados e polêmicos. O Karl Marx tem dois golpes, bem curiosos por acaso. Um se chama Foice e Martelo e outro se chama Operários do Mundo Univos. Ah, legal. Tá, a foice e o martelo, né, aliás, é fácil de imaginar essa relação com a União Soviética. Eu acho que é aí que está a polêmica, né? É, a União Soviética, porque é um símbolo que a foice representa os trabalhadores do campo e o martelo os trabalhadores urbanos, das fábricas. Ele convoca então, o Marx convoca então os trabalhadores do campo e da indústria para lutarem contra a burguesia, contra a classe dominante, para pôr fim à propriedade privada. Certo, mas ele no jogo ele está disposto apenas a acabar com o seu acabar o oponente imediato, né? Sim. Agora, o mais legal que eu acho é aquele do Trabalhadores do Mundo Univos, né? Operários do Mundo Univos. O Marx convoca justamente a classe trabalhadora, os operários, os trabalhadores do campo e operários da cidade para marchar e atacar o oponente. E eles passam por cima de tudo. Passam por cima de tudo. É impressionante, uma verdadeira revolução. Legal. Vamos para o próximo filósofo, um filósofo lá do século XVIII, que é o Jean-Jacques Rousseau. E como são as táticas de combate do Rousseau? Olha, o Rousseau, famoso filósofo que inspirou a Revolução Francesa, tem dois golpes, homem natural e liberté.
Tá, o homem natural é aquele golpe em que ele tira a roupa, Rasga a roupa com tudo. ele rasga a roupa e ataca o oponente. Ataca o oponente. Só fica uma tarja preta assim pra... Sabe como é que é? Para não pensar que é uma questão de ser tarado É, ou ser não, né? tarado. Mas eu imagino que seja uma relação, né? uma referência, né? Essa parte tão importante da filosofia do Rousseau, que é esse repúdio, né? À sociedade industrial, E a volta à natureza. a valorização, né? da vida bucólica. Mas é um golpe meio grotesco assim no game, né? E tal, Quando ele né? rasga roupas, com certeza. E o outro golpe, o Liberté, como é que é? Olha, Liberté é um golpe no qual ele pega uma gaiolinha e solta umas pombas brancas, que simbolizam justamente a busca pela liberdade do homem, que ele expressa muito bem isso num livrinho chamado do Contrato Social. Mas Liberté a gente pode correlacionar inclusive com a Revolução Francesa, aquele famoso lema: liberdade, igualdade, fraternidade. Legal, né? Isso inspirou muitos povos, né? Liberté, igualité, fraternité. E aqui no Brasil também, jabaculê, né? Tudo junto. Olha, nós estamos falando de filosofiters, de filosofia, e por isso nós não podemos deixar de falar dele, René Descartes. Assim como os outros filósofos do jogo, o Descartes também tem 2 golpes, né, Fabrício? O Descartes tem 2 golpes. O famoso filósofo francês, ele tem o penso logo existo, essa frase muito famosa dele, e o outro é o plano cartesiano. Penso logo existe, o famoso é cogito ergo sum, né? Quer dizer, o Descartes, ele se tranca, né, num quarto e começa a duvidar de tudo que ele sabia, de tudo que ele não sabia, começa até a duvidar da própria existência. E de repente ele chega à conclusão de que o fato de ele estar pensando, né, é a prova de que ele existe. E aí isso o jogo transformou num golpe, né? Como é que é? Golpe. Olha, o Descartes surge, dá um golpe de lado com tudo no oponente E acaba com a luta. e acaba com a luta. Legal. E o outro golpe, o plano cartesiano? Olha, o plano cartesiano é que, além de filósofo, Descartes também era matemático, e ele desenvolveu a ideia do plano cartesiano, que influenciou muito a matemática e a álgebra. Então, o que acontece? Quando o Descartes dá o golpe, surge um plano cartesiano e ele surge com uma parábola, ele ataca o oponente. E tipo uma flecha assim que sobe e destrói o adversário. Olha, se o assunto é filosofia, né? Esses que nós citamos aí não poderiam faltar, mas o próximo que vem, esse realmente não poderia ficar de fora, porque, claro, né? Nós estamos falando de Nietzsche. Bem, o Nietzsche me parece ser um dos jogadores, né, mais poderosos, né? Os golpes dele, quais são? Mais poderosos e mais polêmicos. Opte entre o conforto e a verdade. Eles se excluem mutuamente? Se optar pelo prazer do crescimento, prepare-se para sofrer. Quer menos dor? Tudo bem? Vá. Seja parte da massa. Tem 2 golpes, um que se chama Deus está morto e outro que se chama o super-homem. Deus está morto, né? O Nietzsche é famoso, né, por essa frase, né? Se o Platão faz com que a caverna caia na cabeça do adversário, né, o Nietzsche vai além, né, das fronteiras e faz com que o próprio Deus, né, próprio Deus despenque e destrua o adversário. E o outro golpe? É o super-homem, no qual surge justamente a ideia de super-homem que Nietzsche concebia e que ataca numa voadora oponente com tudo. Legal, e esse vem com os 2 pés, né? Vem com os 2 pés. Esse vem com tudo. Vamos lá, para finalizar, né, o casal, como o Fabrício falou, o casal mais famoso da filosofia, né, Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. Eita, casalzinho brigão, hein? Eu não gostaria de tê-los como vizinhos, hein, Fabrício? Com certeza, é um polêmico casal, além de famoso. O Sartre e Simone de Beauvoir se envolveram em algumas questões políticas. Simone de Beauvoir, inclusive, era uma fervorosa feminista, tanto que o golpe dela, no jogo La Femme, ela pega e joga um sutiã no adversário. E destrói, né? Destrói o adversário. Olha só, o Sartre também tem golpes muito legais, mas vamos deixar um pouquinho, né, pro segundo bloco. E pro pessoal também descobrir, né? Você pode entrar na internet. Entra no site da Super Interessante, procura lá o jogo em New Games, lá tu vai encontrar Philosophyters, lá tu pode jogar um pouco o jogo, descobrir os conceitos e também pesquisar em alguns bons livros de filosofia um pouco mais a fundo sobre esses filósofos. É isso aí, e nós continuaremos a falar sobre filosofia.